Bem-vindos ao Diálogos em Musicologia, um espaço para pensar a música com profundidade, sem pressa e sem simplificações. Quando a gente ouve uma música, o que exatamente estamos ouvindo? A intenção pura de um compositor que viveu séculos atrás? Ou será que é algo bem mais complexo, mais vivo? Hoje, a gente vai seguir a jornada fascinante de uma única obra musical através do tempo para tentar desvendar esse mistério. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que, afinal, define uma peça musical? É a partitura, sabe? Aquele conjunto de notas no papel que o compositor deixou pra gente? Ou é o som, a performance que de fato chega aos nossos ouvidos e nos emociona? Essa é a grande questão que vai nortear toda a nossa conversa. E para mergulhar fundo nessa questão, nós vamos usar um estudo de caso incrível. A antífona Salve Regina, composta lá em Minas Gerais em 1787 por Lobo de Mesquita. Essa obra vai ser a nossa lente, o nosso guia, para a gente entender as múltiplas vidas que uma única composição pode ter ao longo da história. Bom, e o nosso roteiro para essa investigação vai ser o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender a base teórica, que é a teoria da recepção. Depois, vamos para a prática, olhando como as edições, as análises e, claro, as gravações vão transformando a obra. E, no final, a gente amarra tudo para enxergar a música como um grande contínuo diálogo. Vamos lá? Ok, começando então pela nossa base. A primeira parte é sobre a teoria da recepção. A ideia aqui é uma virada de chave bem radical na nossa perspectiva. Em vez de ficar olhando só para o compositor e o que ele queria dizer, a gente vai deslocar o foco para quem recebe a obra. Essa corrente de pensamento, que a gente chama de estética da recepção, defende uma coisa muito interessante, que uma obra de arte não tem um significado fixo, único, cravado na pedra pelo autor. Pelo contrário, o sentido dela é construído e reconstruído a cada leitura, a cada performance, a cada audição, num processo colaborativo que atravessa gerações. Para facilitar um pouco o raciocínio, a gente pode pensar na vida de uma obra em 3 estágios, um modelo proposto por teóricos como Molino e Natchez. Primeiro, tem o nível poético. É o momento da criação, o compositor ali, escrevendo. Depois vem o nível neutro, que é o objeto físico, a partitura em si. E por último, o nível estésico, o momento da recepção, quando alguém pega aquela partitura e a executa, ou quando a gente simplesmente ouve a música. Só que na vida real, essa cadeia é muito mais rica e complexa. Pensa bem, o compositor cria a partitura. Aí ela passa pelas mãos de editores, que tomam decisões e publicam versões diferentes. Depois, os músicos interpretam essas edições e transformam tudo aquilo em som. E até os musicólogos, quando analisam a obra, estão adicionando uma nova camada de sentido. Cada etapa é, na verdade, um ato de cocriação. Agora, vamos para o nosso primeiro exemplo prático, as edições. A gente pode pensar no editor como uma espécie de intérprete com uma caneta. Ele não toca um instrumento, mas as decisões que ele toma com a caneta dele vão moldar o som que a gente vai ouvir lá na frente. O ponto de partida para quem quer tocar a Salve Regina hoje é um manuscrito original, a caligrafia do próprio Lobo de Mesquita. Acontece que, desde que essa partitura foi redescoberta lá nos anos 40, ela já foi publicada por pelo menos 3 editores diferentes. Isso já significa que existem no mínimo 3 visões distintas da mesmíssima obra circulando por aí. E aqui tem um exemplo que ilustra isso de um jeito brilhante. Lá no manuscrito, a indicação de dinâmica forte aparece escrita de 2 maneiras diferentes. Um detalhe, né? Pode parecer. Mas olha só o que acontece. Um editor, o Kurt Land, interpretou que uma daquelas grafias significava, na verdade, mezzo-forte, um pouco mais suave. Outro editor, o Arantes, achou que era tudo a mesma coisa e padronizou tudo como forte. Já um terceiro, o Ricciardi, teve outra sacada. Interpretou a grafia diferente como um esforçando, um acento súbito. 3 decisões editoriais, 3 resultados sonoros completamente diferentes. Tudo isso nascido da mesma pequena ambiguidade no papel. Então, o ponto crucial é esse. Um editor nunca é neutro. Existe um conceito acadêmico, o dia-sistema, que explica justamente isso. Todo copista, todo editor, inevitavelmente projeta o seu próprio sistema de convenções, a sua própria bagagem histórica sobre o texto que ele está trabalhando. Eles não estão só transcrevendo, eles estão dialogando com a obra, e nesse diálogo, eles a transformam. Ok, saindo um pouco dos editores, vamos para uma segunda forma de recepção, as análises. Aqui, o intérprete não usa mais a caneta para editar, mas sim para construir um argumento, uma narrativa sobre a obra.
A Salve Regina, claro, também foi objeto de estudo. Em 1969, por exemplo, o musicólogo Gerard Berrag a usou para ajudar a definir o que seria o estilo barroco da música colonial mineira. Décadas depois, em 2013, Modesto Fonseca fez algo bem diferente. Ele comparou a peça com outras 5 composições sobre o mesmo texto litúrgico para entender as escolhas expressivas de Lobo de Mesquita. É a mesma obra, mas vista a partir de 2 lentes de análise completamente distintas. Isso nos leva a uma citação muito forte do musicólogo Karl Dauhaus. Ele diz que a análise histórica não é sobre reconstruir o passado de forma perfeita, é sobre uma construção do passado feita a partir do espírito do presente. Ou seja, cada análise revela tanto sobre a obra quanto sobre as perguntas e os métodos da época em que o analista está escrevendo. Certo, agora a gente chega na forma de recepção que talvez seja a mais óbvia, a mais viva para nós: as gravações. É aqui que entra o intérprete com seu instrumento, transformando o papel em som. O autor da pesquisa que baseia a nossa conversa de hoje analisou, pasmem, nada menos que 9 gravações diferentes da Salve Regina. 9. 9 versões sonoras completamente distintas, cada uma com seu andamento, sua instrumentação, sua própria alma. Isso já nos dá uma ideia do universo de possibilidades que uma única partitura pode gerar. Cada uma dessas 9 gravações é um mundo sonoro particular. Porque a partitura, no fim das contas, não é um manual de instruções rígido. Ela é, na verdade, um roteiro, um ponto de partida para uma negociação constante. Uma negociação entre o que o compositor escreveu e o que o músico, com toda a sua técnica, sua sensibilidade, seu contexto, decide fazer com aquilo. O filósofo R.G. Collingwood resumiu isso de forma perfeita. Todo intérprete é coautor da obra que ele executa. Vamos pensar no peso disso. O músico não é um mero reprodutor, um tocador de notas. Ele está ativamente criando a obra junto com o compositor, a cada nota que ele toca. Muito bem, então vamos juntar todas essas peças. A gente viu os editores, os analistas, os intérpretes, todos eles adicionando as suas vozes a essa história. Isso nos leva a uma conclusão que pode transformar a nossa forma de ouvir música. A música é, fundamentalmente, um diálogo. Sendo assim, uma obra musical não pode ser reduzida a um único objeto, a uma única partitura. Como define o teórico François de Lalande, ela é uma elaboração social. É uma grande coleção de coisas. Um manuscrito original, todas as edições impressas, todas as análises escritas sobre ela e, claro, todas as performances e gravações que foram reunidas sobre o mesmo título. Então, voltando para o nosso caso, a Salve Regina de Lobo de Mesquita não é algo que está lá congelado em 1787. Ela é a conversa entre o compositor e o Kurt Lang, entre o Lang e o músico que usou a edição dele, entre esse músico e a pessoa que ouviu a gravação. Ela é um organismo vivo, um diálogo que já atravessa mais de 2 séculos. E para finalizar, fica a provocação. Da próxima vez que colocarmos uma música para tocar, talvez valha a pena a gente se perguntar: quem de fato está falando ali? É só a voz do compositor? Ou será que a gente consegue ouvir também a voz do editor que escolheu aquela nota, a do intérprete que decidiu aquele fraseado, e quem sabe o eco de uma longa, rica e infindável conversa entre todos eles? Este foi mais um episódio de Diálogos em Musicologia. Continue ouvindo criticamente e pensando musicalmente.